Olá, turmas do nono ano, professora Grace de Educação Física aqui com a nossa videoaula dessa semana. Estamos essa semana com o conteúdo de esporte de rede, quadra dividida. Então, vamos começar nossa aula. A gente vai falar do voleibol. O voleibol, ou vôlei, é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular, aberta ou fechada, isto é, um ginásio ou um ambiente aberto sem teto. Ela é dividida por uma rede colocada horizontalmente sobre a linha central. É jogado com uma bola e inclui diversos passes com as mãos, que são os fundamentos que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. O objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar no chão do adversário. Aí faz o ponto, tá? A gente tem aqui uma imagem de uma disputa de voleibol, certo? Muito comum em Olimpíadas, tem os mundiais de voleibol, passa muito nas TVs, certo? E a origem do voleibol? Ele surgiu lá nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o estadunidense William George Morgan. Ele nasceu em 1870 e faleceu em 1942. Na época, Morgan era chefe de educação física da Associação Cristã de Moços, que é a ACM, em Massachusetts. Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões, diferente do futsal. O futsal a gente vê muita lesão, o futebol, porque tem o contato, o impacto de um adversário com o outro. Então a gente vê que acontecem muitas faltas nesses jogos com mais impactos, como exemplo o futebol. Já o voleibol não, o Morgan, ele queria criar um esporte ao qual não tivesse esse contato físico para evitar lesões nos estudantes, certo? Então, quantos jogadores tem o voleibol? O vôlei de quadra é formado por duas equipes com 6 jogadores em cada. Então, jogando lá na hora, são 6 jogadores em um time e 6 jogadores em outro. No total, são 12 jogadores. Existem ainda 6 jogadores reservas. Então, o meu time de voleibol, eu tenho 6 jogadores jogando, mais 6 jogadores no banco de reserva, tá? Além do vôlei de quadra, há também o vôlei de praia. Diferente da quadra, o de praia é jogado na areia e contém somente 4 jogadores, sendo 2 de cada equipe. E também tem outros que jogam um do lado e outro do outro, certo? Que é individual. Mas o oficial são esses, de 2 em cada lado ou 4 e 4 em cada lado, formando o time, certo? Essa é a nossa quadra de voleibol, então ela está toda marcada e vocês estão vendo aí, por exemplo, essa zona de ataque, que é a parte amarela, é a qual os jogadores de ataque vão tentar bloquear a bola, certo? Ou fazer o ponto cortando a bola, fazendo o corte, certo? Tem a zona de defesa, que é essa parte azul, ok? A vareta, onde fica é como se fosse a antena, ao qual indica ao árbitro que houve o toque na rede, o juiz de linha de fundo, que são 2, né? E as linhas de ataque, linha central, que são demarcadas. Vocês veem aí que são 18 metros de comprimento, a quadra, e 9 metros de largura, certo? Então, esses são os detalhes da nossa quadra de voleibol. E os fundamentos de voleibol, quais são? Os fundamentos básicos de voleibol são 5. O saque, o ataque, o bloqueio, levantamento e recepção. Esses fundamentos são técnicas que começaram a ser executadas nos jogos e acabaram se tornando uma prática do voleibol, tá? Então, assim, o Morgan, ele foi criando o vôlei e foi surgindo vários fundamentos, ele foi colocando, foram surgindo vários movimentos durante as partidas, quando ele estava criando o voleibol com os alunos dele, e ele foi vendo
o que os meninos poderiam fazer com a bola. Cada movimento do braço, qualquer coisa que formasse, que fizesse com que eles atacassem e fizesse o ponto. Então, isso ele foi estudando, foi formando as técnicas e acabou criando os fundamentos. Então, o saque, para vocês verem aí, nesse jogo de vôlei aí, é o jogador saltando para dar o saque, tá? Então, existe esse saque por cima e o saque por baixo. O saque é considerado o primeiro ataque, porque é o fundamento que dá início ao jogo ou ao rally, conhecido também como jogo, né? Ou competição, que compreende o momento em que o árbitro apita até a marcação de um ponto. Para executar um saque, o sacador segura a bola com uma das mãos e com a outra bate nela para lançar por cima da rede em direção à quadra adversária. Então, esse é o saque. Recepção. A jogada de defesa que recebe o saque é chamada de recepção. Então, a recepção costuma ser realizada através do toque ou da manchete. A manchete é um recurso em que o jogador recebe a bola com os antebraços esticados e as duas mãos unidas pelos polegares. Serve para recepcionar saques, bem como para defender ataques e para não deixar uma bola que está abaixo da cintura do jogador cair no chão. Então, essa bola, ela tanto pode ser como a defesa, assim como recepção, tá? Levantamento. O levantamento é o fundamento em que os jogadores tentam levantar a bola para auxiliar os atacantes a devolverem a bola para a quadra adversária, tentando marcar o ponto. Então, vocês estão vendo aí a imagem de um jogador fazendo o levantamento para o colega que vem lá de trás, no caso aí na frente dele, né? Porque tá no mesmo, é o jogador do mesmo time, então ele levanta a bola e o atacante vem, salta e corta essa bola para a quadra do adversário, certo? Geralmente esses cortes, essas jogadas aí são muito fortes. O ataque é o fundamento em que geralmente finaliza um rally. Existem vários tipos de ataque, então, ataque de bola alta nas extremidades, de bola rápida nas extremidades e ataque de bola rápida no meio. Ataque de fundo de quadra e ataque de meio. Então, assim, o nome ataque já está falando, tem que ser uma jogada rápida, a gente tem que confundir o adversário. Então, são várias essas finalizações e são várias essas finalizações para atacar o adversário, né? Então, tem as bolas. E quanto mais rápido a jogada, mais chance de fazer o ponto no adversário. Bloqueio. O bloqueio é a jogada que tenta impedir que a bola lançada pelo adversário ultrapasse a rede, alcançando o lado da quadra da outra equipe, e não só o bloqueio tentar fazer com que a bola bata no chão da quadra adversária para marcar o ponto. Então, o que é o bloqueio? É quando os jogadores eles saltam para evitar que essa bola faça ponto no time deles e para tentar também fazer o ponto no adversário. Então, o bloqueio ele serve para essas duas coisas. Ou ele serve para defesa, ou ele serve para um tipo de ataque, certo? A partida de voleibol não tem tempo determinado de duração. Não tem porque vai fazendo as pontuações e eu vou já explicar aqui como é. Por que não tem tempo de duração? É constituído por 5 sets, de 25 pontos cada. Cada set, 25 pontos. Deve terminar com uma diferença mínima de 2 pontos entre as equipes. Então, por que não tem tempo determinado de duração? Porque se eu tiver com 24 pontos, certo? Se a minha equipe fizer 24 pontos, com 25 acaba o set, o adversário vem e faz 24 pontos também. Eu tenho que ter uma diferença de 2 pontos para fazer a minha vantagem para que eu venha ganhar deles. Isso é regra do voleibol. Tem que ter uma diferença de 2 pontos sempre para que a minha equipe venha a ganhar. Em um empate de 24 a 24, o jogo continua até uma equipe que faça 26 pontos, terminando o set em 26 a 24. É o exemplo que eu citei agora, né? Aí a equipe vem e faz 25, aí eu tenho que ir a 27. Aí faz o 26, eu tenho que ir a 28 e assim vai.
Só acaba quando tiver essa vantagem em 2 pontos. Ganha o jogo quem vencer 3 sets. Assim, a partida é terminada. São 5 sets. Então, se eu vencer 3, não adianta ter os outros 2 sets, porque não tem como empatar. Entenderam? Porque só são 5 sets. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula de educação física, tá? Dessa semana. Boa semana de aula para vocês. Estudem. Cuidado, vocês com essa pandemia aí, tomem cuidado, fiquem em casa, já já a gente se encontra presencialmente, certo? Tudo isso vai passar, fiquem com Deus, beijão para todos.